Salve galera, aqui quem fala é André Amaral do Brasil Fantasy Football e do The Playoffs e você está ouvindo o podcast do meu grande amigo Guilherme Gianni, mais conhecido como Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estarei trazendo aqui jogadores subestimados, um jogador de cada franquia da AFC, da American Football Conference, que são subestimados no Fantasy. E por que eu acho que esses caras são subestimados? Mas antes disso, queria dar um toquezinho pra vocês sobre uma questão. Na verdade, vamos falar sobre dois assuntos antes de começar, pra quebrar o gelo mesmo nesse podcast. Um deles é sobre o Madden, pra você que joga Madden, você que não joga Madden. Madden é o jogo de futebol americano que simula aí o nosso jogo, né? Realmente é o FIFA do futebol americano. A maioria de vocês devem conhecer. E ele anunciou hoje, né? Amanhã tem gameplay, se eu não me engano, mas hoje foi anunciada a capa com o John Madden, né, que faleceu em dezembro passado. O John Madden que foi, inclusive deu o nome, né, a capa do nosso jogo. E que agora vai ter essa, em função dessa... está sendo feita uma homenagem a ele, voltando mais uma vez para a capa do Madden. Ele que foi capa da maioria dos Maddens até hoje, desde lá do primeiro. Ele era capa, depois começaram a colocar os jogadores e agora eles vão fazer essa homenagem para ele. Eu espero realmente que façam uma homenagem também dentro do jogo, né? Que melhorem o franchise mode, que vem piorando com o tempo, né? A cada vez tá pior e caras que nem a gente aqui no Brasil, que não tem servidor para jogar online, a gente depende do franchise mode para brincar um pouquinho, né? Brincar aí de ter a nossa franquia ou melhorar aquele time que tá ruim, pegar um Detroit Lions. Cara, isso é muito legal, isso é muito bacana de fazer, mas infelizmente do jeito que tá hoje é injogável, impraticável, tu só passa raiva porque ele é muito limitado. E quem jogou Madden no passado diz que não, que já teve funções muito bacanas e que foi se perdendo no jogo. Hoje o jogo praticamente é o Ultimate, nem lembro, é Ultimate alguma coisa, porque eu não comprei inclusive ano passado. O ano passado, ou faz 2 anos que eu não compro o Madden mais, porque não tem graça, é a mesma coisa. E como eu não tenho também a última versão dos videogames aí, nem o Next Gen Stats não tem, né? Tem uma funçãozinha diferente lá, é uma parceria com o Next Gen Stats, se eu não me engano é isso, para pros consoles de nova geração. E aí tem umas funçõezinhas um pouquinho diferentes que não tem nem para PC também, não tem, então não adianta muito. Vou esperar ver o que vai acontecer, se realmente vão só maquiar como fizeram no ano passado, adicionar uma coisa ou outra, mas o principal que é ajustar os contratos dos jogadores, eles ainda não fizeram, e até eles não ajustar os contratos, eu particularmente não vou ficar adquirindo o jogo. Então eu espero que realmente uma linda homenagem na capa, mas que seja uma homenagem melhor ainda, para que seja o divisor de águas do Madden, esse Madden 2023. E uma outra notícia, essa sim, mais relevante para quem joga Fantasy, não uma notícia aí mais ampla, né? A questão do Jerry Jeudy, ele teve seu caso, não foi à frente, né, o caso que ele tinha se envolvido em violência doméstica, que não tinha sido agressão, mas tinha sido com palavras e blá blá blá. Enfim, até onde se sabe foi arquivado o processo, digamos assim, e ele não irá mais ter problemas com a lei. Ou seja, se você foi atrás de Jerry Jeudy com a questão Russell Wilson e tudo mais, você pagou barato, porque a partir de agora você vai pagar caro para ter esse jogador. Particularmente eu acho que o Courtland Sutton vai ser o wide receiver número 1, mas o Jerry Jeudy tem potencial. Ele foi, se não me engano, naquele ano primeiro escolhido no draft junto com CeeDee Lamb, com Justin Jefferson, com Jalen Rigor. Não, esse não. Tem que lembrar desse desastre chamado Jalen Rigor. Mas o que eu queria dizer é que eu acredito sim que o Jerry Jeudy pode ter a sua temporada muito interessante no Fantasy nessa temporada. Então se o dono dele ainda não viu as notícias e de repente você consegue conseguir ele barato numa troca, enfim, eu acho que vale muito a pena na sua liga Dynasty. Liga de Redraft a gente fala mais pra frente, porque agora a gente tá nessa off-season aqui, né? Então resolvi fazer esse conteúdo sobre um jogador
de cada franquia subestimado. Hoje é AFC, semana que vem eu faço da NFC. Vai ter esse conteúdo em vídeo também. Não se esqueça, se inscreva no nosso canal no YouTube. Procura por Fantasy Futebolista, já tem diversos vídeos lá. O conteúdo nosso em áudio aqui, mas em vídeo, com algumas animaçõezinhas, um frufruzinho a mais lá, e sem essa introdução, sem alguns detalhes aí. O podcast realmente é o nosso bate-papo semanal aqui sobre Fantasy Football. Ele é bem mais completo, lá são realmente os cortes, vamos dizer assim, do podcast, mas com algumas magias no meio do negócio. Então se inscreve lá, Fantasy Futebolista no YouTube. E não deixe também de assinar esse podcast no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde ele está hospedado. E siga-nos nas redes sociais, @Fantasy Futebolista no Instagram, F_Futebolista no Twitter. Vamos lá então, vou separar por divisões, então cada uma das divisões aqui com um jogador de cada franquia da AFC que estão sendo subestimados no momento atual do Fantasy Football. Só um recadinho, o que eu usei para entender subestimados aqui para a galera do podcast saber. Eu fui no ECR, né, que é o Expert Consensus Rankings lá do fantasypros.com. Eu tentei fazer esse conteúdo em cima do ADP, só que aí eu me toquei que hoje está sendo feito muito mais drafts de Liga Dynasty no ADP do Sleeper. Eu só falei ADP, não falei da onde, né? Mas do Sleeper. E como são muitas ligas Dynasty, o ADP de ligas Redraft está meio defasado. Eu fiz uma pesquisa rápida e não tá legal aquele negócio lá. Então eu fui pelo ranking, que é o ranking dos experts do Fantasy Pros. Inclusive este que vos fala também dá seus pitacos e também vai lá pro Fantasy Pros. Todo mês eu tenho meus rankings atualizados. Atualizei agora no final do mês de maio o ranking lá no Fantasy Pros. Atualizei também o ranking Redraft e o ranking Liga Dynasty. Então os dois estão atualizados. Usei esse ranking consensual, vamos dizer assim, pra gente ver quem que a galera tá considerando mais, quem a galera tá deixando passar um pouquinho. Então vamos lá, que ficou bem legal, vai ficar bem legal o estudo foi grande, eu achei que ia ser mais fácil de fazer, mas eu tive que ir atrás e pesquisar. E também eu tenho que dizer por que eu acho que eles são subestimados, não chegar aqui e falar, eu acho que o Christian McCaffrey, por quê? Mas ele tá saindo ainda no top 3, porque sim, ele devia estar saindo no top 1, não, aí não é conteúdo, né, aí é melhor não fazer nada do que ficar falando informações bestas aí pra galera. Mas vamos lá, chega, sem mais delongas, vamos para o nosso podcast falando sobre jogadores subestimados de cada uma das franquias da AFC. Para começar, vamos estar aqui falando da nossa AFC North. Quem são os jogadores subestimados da AFC North? Começando pelo Baltimore Ravens. Quem eu acho que é um cara que está sendo subestimado pela galera do Fantasy Football hoje? É um running back chamado J.K. Dobbins. Ele está sendo considerado apenas o 22º running back. Ele que em 2020, depois da semana de bye, em diante, né, que ele começou a jogar mais a partir da semana de folga. A equipe conseguiu ver o que ele podia dar mais e começou a dar mais volume para esse jogador. Ele da 8ª em diante, sem jogar uma partida, ele acabou como o 9º melhor running back naquele período. Ele tem apenas 23 anos, ok, vem de uma lesão, eu falei 2020, mas vem de uma lesão, então não jogou em 2021, mas está à frente de nomes como Breece Hall e Josh Jacobs. Particularmente eu prefiro apostar num cara como o J.K. Dobbins, acho que ele vai inclusive acabar na frente desses caras. É um cara que tem um time que gosta de correr com a bola, tem um running back que vai também ser um dual threat para as defesas adversárias. Um running back, eu falei? É quarterback, né? O Lamar Jackson. E assim, é um cara que, por mais que não tenha jogado no passado, eu acho que esse é o principal fator que faz ele cair para a 22ª posição no ranking. É um cara que teve sua recuperação, retornou, teve um bom período, ficou fora de toda a temporada passada e vai ter agora mais todos esses training camps para se preparar. Por isso eu acho que 22º para um cara como o J.K. Dobbins, eu acho que é assim, subestimar demais um cara como ele na NFL. E nosso Fantasy Football, claro, né? Agora passando para Cincinnati. Quem eu acho que é um cara que no Cincinnati Bengals está sendo subestimado pelo pessoal do Fantasy Football hoje? É um tight end. Ele se chama Hayden Hurst. Ele atualmente é o tight end número 28. E, para lembrar um pouquinho vocês, lá em 2009 ele chegou a ser o top 9 em PPR, mesmo sendo reserva do Austin Hooper. Então é um cara que tem possibilidades aí. Tá chegando num time que não tem tight end,
É um time que tentou com o Drew Sample, tentou com o CJ Uzomah, até deu certo com o CJ Uzomah, mas ele saiu, foi pro New York Jets. Então é um cara que chega para realmente ser o titular, chega com uma bagagem, ele tem um histórico que lhe permite a aposta, vamos dizer assim. Cara, tight end 28 é muito pouco. Ele tá atrás de nomes, por exemplo, como Adam Troutman, como Jonnu Smith. Eu acho que é muito pouco para um cara como o Hayden Hurst. Então, por isso, eu acho que o Hayden Hurst é o principal nome subestimado desse ataque, que tem vários nomes, né? Alguém poderia levantar o nome do Tyler Boyd, que também seria uma opção interessante, né? Voltando um pouquinho, falando nos Ravens, outro cara que tá um pouquinho subestimado é o Rashad Bateman, mas a gente ainda tem dúvidas sobre como que ele vai desenvolver na NFL. Mas falando em Cincinnati, falando nesse time, pra mim, pra quem gosta de deixar o tight end pra depois, Hayden Hurst é um nome, assim, espetacular. Eu acho que ele pode se dar muito bem aí no Fantasy Football nessa temporada. Passando agora para o Cleveland Browns. Continuamos nos tight ends. É um cara chamado David Njoku. Ele atualmente está ranqueado como o 21º tight end pelo Fantasy Pros, pelo ECR do Fantasy Pros. Ele que renovou, né, e atualmente é o 5º tight end mais bem pago da liga. São 14 milhões por ano e um contrato de 4 anos lá com o Cleveland Browns, que tentou Austin Hooper, não deu muito certo. É um time que gosta muito de correr com a bola, mas que quer ter sempre um tight end à disposição que possa bloquear, mas tendo um cara que pode também receber bolas. Eu não sei por que não pode dar certo essa questão do David Njoku, entende? Pra mim, não é um cara que eu tô assim de olho. Eu prefiro pelo valor esperar por um Hayden Hurst da vida, que já me mostrou mais coisas. O David Njoku variou bastante, mas tight end 21, ele tá atrás de caras como o Irv Smith Jr., que ainda não se provou, era para ser foi um grande sleeper na temporada passada, mas não conseguiu jogar, não atuou, né, se machucou. Tá atrás do Tyler Higbee, que é um cara também 8,80. Então, para mim, no Cleveland Browns hoje, o cara mais subestimado desse time aí, dos jogadores do nosso Fantasy Football, é o David Njoku. Passando agora para os Steelers, Pittsburgh Steelers, que agora não tem mais Big Ben, né? Quem é o jogador subestimado da equipe do Pittsburgh Steelers? Para mim, hoje, atualmente, é o wide receiver Chase Claypool. Ele que é o wide receiver número 43. Em 2020, ele foi o 16º em Standard, 24º em PPR. 2021 foi o 36º e 37º. Ambos os anos com mais de 100 targets. Ou seja, é em torno de 7 targets por partida. O mesmo que o Mike Evans tem, para ter uma ideia. E o Mike Evans é o cara que hoje está sendo draftado no top 10. É claro, o Mike Evans tem um Tom Brady. Ele, por muitos, é considerado o wide receiver número 1. Ele ou Chris Godwin, essa é a grande discussão lá em Tampa Bay. Mas 43 para o Chase Claypool, ele nunca terminou próximo dessa posição. E hoje, atualmente, ele está atrás de caras como Drake London e Christian Kirk. Para mim, Chase Claypool hoje, o wide receiver 2 do Pittsburgh Steelers, tem a questão tight end, quarterback, que vai provavelmente acabar se tornando aí uma disputa entre o Mitchell Trubisky e também o Kenny Pickett, que eu espero ganhe o Kenny Pickett. Quero ver uma coisa diferente, eu não quero ver mais Trubisky, pelo menos assim, titular numa equipe. Pode ser que ele comece o ano, pode ser que eles já deem um voto de credibilidade pro nosso Kenny Pickett. Então, para mim, o Chase Claypool, que deu aquele estouro no seu ano de calouro sem muita gente entender o que estava acontecendo, né? Fez touchdown terrestre, touchdown aéreo. Ele atuou muito bem, sendo o terceiro wide receiver do elenco. Agora ele é o segundo, atrás apenas do Deontay Johnson, e tem tudo aí para terminar melhor do que na posição número 43, né, do nosso Fantasy Football. Seguindo aqui, temos a AFC East. Quem são os jogadores subestimados da AFC East, que conta com Bills, Dolphins, Patriots e Jets? Começando pelo Buffalo Bills, começando em ordem aí pelo Buffalo Bills. Um wide receiver, ele se chama Jamison Crowder, atualmente está ranqueado como wide receiver número 70, e ele que chegou para ser a reposição do Cole Beasley, que em 2021 teve 112 targets, hoje se encontra num ranking após Robbie Anderson e Marvin Jones. O Jamison Crowder, que ainda é novo, né, tem 28, 29 anos, e se tornou um alvo bem interessante em ligas PPR, tendo jogos para lá de interessantes lá no New York Jets, que não era aí um ataque fenomenal, né? Um ataque que tinha seus problemas. Agora chegando num ataque como o do Buffalo Bills,
com Josh Allen. Ah, ok, tem Stephon Diggs, tem Gabriel Davis, que deve ser o wide receiver 2. Ou não, né? Porque o Gabriel Davis ele vem tendo dificuldades em realmente se firmar nesse ataque. Parece que tem alguém lá dentro que não gosta muito dele. É claro que a gente viu aquele jogo fenomenal que ele fez contra os Chiefs, né? Aquele bombardeio que os Chiefs ganharam na pós-temporada. E a gente criou uma expectativa. Então todo mundo na indústria do fantasy football está hoje pensando que pelo andar da carruagem, na própria NFL, Gabriel Davis será o número 2. Mas eu não duvidaria do Jamison Crowder ser esse número 2. O Emmanuel Sanders ainda tá por lá, mas 35 anos pro nosso vovô Sanders, né? E o Jamison Crowder ainda tem energia, ainda tem a possibilidade de ser um bom jogador. E vindo pela essa reposição do Cole Beasley, que é um cara, assim, que era um nome de confiança no elenco, né? Um passe de confiança. Como é que o Jamison Crowder vai encaixar nesse esquema? Ele que joga no slot. Então, assim... Pra quem acompanha há mais tempo, acompanha o Fantasy Football, sabe que esse cara está sendo muito subestimado apenas na posição número 70. Praticamente ele está jogado, as traças lá no final, vai estar, né, ao final dos drafts e ligas de redraft. Por isso ele é meu jogador subestimado nesse ataque do Buffalo Bills, né? Ele que saiu do New York Jets, né? Não dá pra confundir. Do Miami Dolphins, quem que eu acho que hoje, atualmente, é o jogador mais subestimado desse elenco do Miami Dolphins? É o quarterback Tua Tagovailoa, que atualmente é o quarterback número 18 pelo ranking do Fantasy Pros, pelo ECR, né, o Expert Consensus Rankings, onde traz diversos experts, principalmente dos Estados Unidos, mas tem os brasileiros perdidos por lá, né? Este que vos fala, tem a galera do Fantasy BR também. Em breve, quem sabe, nós vamos ter mais outros especialistas brasileiros em Fantasy lá no ECR do Fantasy Pros. Mas por que eu considero Tua, né? Eu acho que o 18º é muito baixo, né? Para um time que, segundo, tem um artigo no Bleacher Report, desculpe se não é essa a pronúncia, mas segundo eles, o terceiro time que mais melhorou nessa off-season foi o Miami Dolphins. E, além de ser o que mais melhorou, foi o que mais entre o top 3, né, considerando os demais que o Bleacher Report considerou nessa situação de times que mais melhoraram na off-season, o time que mais teve reposições de jogadores ou mais investiu no ataque foi o Miami Dolphins. Então investiu na linha, chegou Tyreek Hill, renovou a franchise tag, eu não lembro do Mike Gesicki, trouxe diversos running backs. Tem também um novo head coach, o Mike McDaniel, então vindo do San Francisco 49ers. Assim, o time foi montado pro Tua, que hoje, esse QB 18 que ele está sendo considerado, ele está atrás, por exemplo, de Kirk Cousins e de Justin Fields. E isso eu não consigo entender como é que Justin Fields está à frente do Tua Tagovailoa, que a gente viu o que o time preparou nessa off-season para ele brilhar. É claro que vai depender dele. Pode ser que ele não dê o passo, não seja o suficiente para ir para a NFL, para se tornar um bom quarterback, para se firmar, não para ir para a NFL porque ele já está lá, mas para se firmar na NFL. E por isso eu acho que 18º a sair nas boards por aí no Fantasy Football, eu acho que até lá vai mudar bastante isso aí, mas hoje ele é o cara subestimado nesse time do Miami Dolphins. Passando por New England Patriots, quem que é um cara subestimado, e aqui é uma opinião que ela pode morrer amanhã. Mas hoje um cara que está sendo muito subestimado é o running back Damien Harris, atualmente apenas o running back número 26. Ele que no ano passado foi o 8º em Standard e o 14º em PPR. O que complica para ele é o quê? Ele está em ano de contrato. E o histórico do Bill Belichick com running backs, ele é bem ruim, vamos dizer assim. O jogador, por mais que ele se destaque, o Bill Belichick não é um cara que vai manter esse cara no elenco, vai pagar para um running back jogar. Então, por isso, muitos já falam que ele pode inclusive ser trocado no off-season, ele pode começar jogando e ser trocado, mas eu ainda alimento uma esperancinha, porque 26º, a gente está falando de um cara que está saindo lá pela 4ª rodada, de repente, do Fantasy Football, 5ª rodada, e se ele for trocado e for para uma equipe que realmente vá utilizar, inclusive tinha rumores dos Rams, o que complicaria bastante o Cam Akers, mas com certeza ele chegaria pronto para atuar. É um cara que teve números realmente interessantíssimos na temporada passada, mas o que pesa mesmo é estar em ano de contrato, estar no time do Bill Belichick,
que não vai pagar para um running back o seu contrato, não vai estender o seu contrato e dificilmente também vai colocar a franchise tag, nem pode ser colocada, porque ele não é escolha de primeira rodada. Não, a opção de quinto ano não pode, mas essa franchise tag, claro que pode ser colocada a franchise tag, mas a gente tem aquela questão de jogadores que acabam jogando, entrando na franchise, aceitando uma franchise tag, mas já pensando na extensão, e lá dificilmente isso vai acontecer. Mas eu ainda quero entender que 26º para um cara como o Damien Harris, que no ano passado terminou aí no top 15, tanto PPR como Standard, um cara que correu muito mais com a bola, eu acho que é pouco para ele, né? Ele que hoje está atrás, por exemplo, do Travis Etienne, que a gente nem sabe o que vai acontecer com ele na NFL, e com o A.J. Dillon, que é o reserva do Aaron Rodgers. Se você não acha que o Damien Harris pode, mesmo sendo trocado, ser o titular, ser um cara melhor do que o A.J. Dillon, não sei, pra mim ele tá sendo muito subestimado. E pra fechar, né, aqui a nossa AFC East, a gente tem o New York Jets. Quem que é o cara que eu acho que é subestimado nesse time? É o que tá melhor ranqueado desses caras todos, eu diria, na opinião, assim, geral. Que é o Elijah Moore, wide receiver. Atualmente, o 29º wide receiver. Em 2021, depois da semana de bye, teve tempo para organizar o time, colocar ele numa condição melhor junto com o Zach Wilson. Ele terminou da semana 7 até a semana 13, porque depois ele machucou. Ele era o wide receiver número 4. Ele estava atrás de Cooper Kupp, Justin Jefferson e Deebo Samuel apenas. A lesão tirou essa... Ele estava jogando muito bem mesmo. Então, 29º, ok, chegou Garrett Wilson, mas o Elijah Moore ainda pode ser um cara muito relevante no Fantasy. Ele está atrás de caras hoje como Marquise Brown, que deve ter aí seus 100 jogos lá em Arizona como wide receiver 1, depois com a volta do DeAndre Hopkins ele não vai mais ser o wide receiver 1. E depois a gente também tem o Allen Robinson à frente dele, logo à frente dele, próximo aí de Elijah Moore, que é um wide receiver 2 e que foi o bust do ano na temporada passada. Por isso, pra mim, o Elijah Moore é o cara subestimado aqui na AFC East. Passando agora pra AFC South, quem são os jogadores subestimados na AFC South? Começando pelo Houston Texans, o poderosíssimo Houston Texans, mas tem cara subestimado lá, e às vezes é mais fácil encontrar caras subestimados em times que estão mal do que em times que estão super bem. Vocês vão ficar sabendo lá quando a gente falar sobre a AFC West. Para começar então, o Houston Texans, para mim quem eu considero que é um cara que está sendo subestimado nesse momento, o running back Damian Pierce, calouro, né? O calouro que atualmente é o running back número 52. Então, assim, quem é Damian Pierce na fila do pão? Praticamente ele tá lá atrás, bem lá atrás. Ele que atualmente tá atrás de nomes como Gus Edwards, Kenneth Gainwell, e vai brigar com quem nesse backfield aí? Quem que vai ser assim, quem que pode estar à altura do Damian Pierce nesse backfield do Houston Texans? Eu não vejo particularmente Marlon Mack, que teve uma lesão de Aquiles, até voltou, mas foi sucateado praticamente pela equipe do Indianapolis Colts. Não vejo ele à frente de Rex Burkhead, não vejo ele à frente de Royce Freeman. Para mim é um cara que tem à disposição esse backfield do Houston Texans, e para o nosso fantasy não importa se o time é um time estrelado, que tem um super ataque e é uma super defesa. A super defesa às vezes até é pior no fantasy, né? Mas um cara ainda mais correndo com a bola. Se o Houston Texans estiver perdendo lá de 40-0, eles vão correr com a bola e acabou. E vão botar o calouro para correr. É simples assim. É um cara que pode ter muitos toques na bola. E é um cara que chega com uma bagagem de college football muito interessante para a NFL. É um cara que tem as armas para ser o running back titular desse time do Houston Texans. E que eu acho que ganhar a briga contra Marlon Mack, contra Royce Freeman, contra Rex Burkhead, eu acho que não é problema pro Damian Pierce. Por isso eu acho que ele é um cara subestimado lá no Houston Texans, falando em fantasy football. Passando pro Indianapolis Colts, quem que eu acho que é o cara subestimado dos Colts? Falamos em quarterback, Matt Ryan, atualmente quarterback número 20. 20 foi a pior posição que ele já terminou numa temporada no fantasy football. Ele está jogado lá pra trás. A gente nunca viu ele nos Colts. Ok, é válido ele cair, não vem de uma temporada boa, ok. Só que aqui a gente está falando de um cara que em 12 temporadas, na metade delas, em 50% delas, ele foi top 7. Inclusive 2 anos, se eu não me engano, ele foi o segundo melhor quarterback daquela temporada. Além disso,
nesses 6 anos de 12 na liga, top 7, a pior posição, como falei, top 20, e chega num time que está precisando, né, de quarterback, que está necessitado de quarterback. Então hoje ele está atrás, por exemplo, de nomes como Tua Tagovailoa, como Trevor Lawrence, mas que, pra mim, se tu quer um cara confiável, um cara que pode dar um passo à frente, um cara que com certeza vai ser, nessa temporada, um quarterback de streaming interessantíssimo pra gente falar, é o Matt Ryan. Ele que vai ter o Michael Pittman atualmente como seu wide receiver 1, que pra mim é o melhor wide receiver 1 dele desse ano e do ano passado. Ele tá melhor servido, né? Gostava muito do Calvin Ridley, mas não foi um cara aí que teve relevância porque ele ficou fora da temporada. Mas acho que ele jogou alguma coisa, agora não lembro. Mas enfim, não vai jogar nesse ano também. Foi lá para o Indianapolis Colts, os Colts que deixaram sair, né, trocaram o Carson Wentz para ter o seu quarterback, para ter um quarterback melhor, e agora aposta no Matt Ryan. Por isso ele vai ter as armas, tem as ferramentas para trabalhar bem no Indianapolis Colts. Tem um time competitivo que é bastante interessante também para a posição de quarterback. A gente já sabe dessa competição, um time que na defesa é bom e que no ataque, a peça que falta para mim nesse ataque principalmente é um quarterback. A gente já tem o Michael Pittman, que na minha opinião pode ser um wide receiver 1. Tem o Matt Ryan agora chegando e que acredito vai ter uma temporada muito melhor do que teve em 2021 quando ele foi top 20. E também a gente tem o Jonathan Taylor, que vai ajudar a abrir um espaço no jogo aéreo tremendo com a sua possibilidade de corrida. Então para mim, quarterback número 20 para o Matt Ryan é muito baixo e para mim ele é o subestimado lá do Indianapolis Colts. Passando para o Jacksonville Jaguars, quem eu acho que atualmente é o cara mais subestimado da equipe, e eu diria que de outro lado ele pode ser também o menos subestimado dessa equipe, que é o wide receiver Christian Kirk, atualmente o wide receiver número 42, claramente ele é o número 1 da equipe, certo? Então, pelo menos pela questão de valores envolvidos na sua chegada, né, via free agency, ele que vai ser o wide receiver número 1 assim, do Trevor Lawrence, que ainda tem que se provar, tá à frente de nomes como Brandon Ayuk e Drake London, que o Ayuk, quem teve ele no Fantasy no ano passado sabe que ficou sempre no quase, vai, não vai, se preocupou demais, não ajudou em nada, mais prejudicou seu elenco. E o Drake London, que nem chegou na NFL ainda, que tem Marcus Mariota como seu quarterback. E wide receiver 42, para um cara que em 2021 teve mais de 100 targets em um time como o Arizona Cardinals, que estava cheio de wide receivers, tinha lá DeAndre Hopkins, AJ Green, Rondale Moore, louco para aparecer. E o Christian Kirk foi, assim, um cara, de repente, o cara que mais se destacou nesse ataque do Arizona Cardinals na temporada passada. Agora, chega numa equipe nova, tem as suas dificuldades, como qualquer jogador teria, chegando no novo elenco, mas tem a possibilidade. Ele tá com a bola desse ataque nas mãos. É ele que chega para ser o principal wide receiver da equipe dos Jaguars. Por isso, para mim, que o wide receiver 42, para um cara que é titular, com certeza vai ser titular. Deve ser o wide receiver número 1 da equipe, o principal alvo do Trevor Lawrence nessa temporada. Para mim, o 42 é muito pouco pro Christian Kirk. Acho ele ainda não fiz o conteúdo de sleepers lá pro Fantasy Futebolista, mas quase certeza que ele vai estar nesse ranking aí nesses jogadores de sleepers para essa temporada 2022. Fechando agora, né, a AFC South, a gente tem o Tennessee Titans, que para mim é um outro wide receiver. Não é o Treylon Burks, é o Robert Woods, que hoje ele é o número 44. Tá atrás do Christian Kirk, que eu acabei de comentar, e atrás também do Chase Claypool, que eu também já comentei aqui. Ele que saiu do Los Angeles Rams, chegou no Tennessee Titans ali para ser um complemento do A.J. Brown, até então ao A.J. Brown, e hoje ele é o complemento do Treylon Burks. Mas o Treylon Burks ainda é um calouro, por mais que a gente tenha expectativa com ele. O Robert Woods é um cara que chega mais pronto. Ele que em 2020 foi o wide receiver número 13. E no ano passado ele era o wide receiver número 11 da temporada até a lesão. Isso que o ano passado ele não foi tão bem assim. Quem tem ele sabe que ele teve um começo mais devagar. Depois, quando estava engrenando, machucou. Então, o Robert Woods, pra mim hoje, é o wide receiver número 1 do Tennessee Titans. Não é um time que passa tanto a bola, mas que tem condições sim. Se a gente considerava A.J. Brown um cara lá top 5... Por que a gente não pode considerar o Robert Woods um cara pelo menos aí... Cara, o wide receiver número 20, ele tá no 44. Teve a lesão,
é uma lesão de ligamento cruzado anterior. A gente tem um histórico bom de recuperação de atletas com essa lesão na NFL. Então, eu não vejo por que ele está tão baixo. Assim. É até difícil explicar como é que... me chamou bastante atenção quando eu estava pesquisando os jogadores para trazer aqui para vocês os subestimados, em quão baixo ele estava sendo colocado. E também tem relatos do training camp que ele está super bem. Ele está trabalhando com uma proteção no joelho, né? O brace, que eles chamam, né? Uma knee brace. E tem funcionado. Tem trabalhado bem, tem tido uma movimentação boa. Ele que tem 30 anos, ok, mas 44 é muito baixo para o Robert Woods. Para fechar agora aqui nossos jogadores subestimados da AFC, a melhor divisão de todas, né? Qual que é a melhor divisão de todas? A AFC West tem jogadores subestimados. Por incrível que pareça, tem jogadores subestimados na melhor, talvez melhor divisão da NFL hoje, no momento, né? Uma divisão aí que tem Denver Broncos com Russell Wilson chegando, não é o subestimado, calma. E tem Kansas City Chiefs, tem Las Vegas Raiders e também tem o Los Angeles Chargers. Confesso que é bem complicado achar jogadores subestimados aqui, mas tem mesmo. Começando pelo Denver Broncos. Quem que é o jogador que eu acho que é subestimado nessa equipe do Denver Broncos? Ele se chama Tim Patrick, wide receiver Tim Patrick, atualmente o wide receiver número 3, e 3 dos Broncos, está sendo ranqueado como o 62º wide receiver pelo ranking do Fantasy Pros. Ele que nos últimos 2 anos passou das 700 jardas em cada um dos anos, não somados, e também teve uma média de 82 targets nessas 2 temporadas. Então uma média interessante para um cara que ele não vai ser o teu wide receiver 1, não vai ser teu wide receiver 2, mas ele é um cara competente para ser opção no elenco e jogador para ser utilizado no flex. Atualmente ele é escolhido ele é ranqueado atrás de Corey Davis e Jameson Williams, que nem jogou na NFL, e Corey Davis foi um fracasso a temporada passada dele lá no New York Jets. Então para mim o Tim Patrick é um nome muito interessante, é um nome que certamente deve estar na lista de sleepers dessa temporada, um cara que vai ser escolhido mais atrás, mas eu acho que 62 não tem 61 wide receivers, na minha opinião, que valham mais a pena do que ter o Tim Patrick do Denver Broncos no elenco. E tudo isso nessas últimas temporadas que ele teve seus destaques foram quarterbacks contestáveis. Nessa temporada ele tem o Russell Wilson, isso deve também colaborar para que tanto ele como o Courtland Sutton como o próprio Jerry Jeudy possam melhorar nessa temporada no Fantasy Football. Passando pro Kansas City Chiefs, né, o poderoso Chiefs aí que agora não conta mais com Tyreek Hill, mas que conta com um novato, e é ele que está sendo subestimado na minha opinião até agora. O wide receiver Sky Moore, calouro, e eu diria que eu também sou um cara que estou subestimando ele. Atualmente ele é o wide receiver número 55, tá? E assim, a gente tem dúvidas porque ele é um calouro, tá chegando, tem muita gente hypando ele demais, isso me preocupa um pouco, né? Como fizeram com o Clyde Edwards-Helaire quando ele chegou na NFL, chegou nos Chiefs com toda aquela situação. Chega num time que, não, assim, a competição dele vai ser com o Juju Smith-Schuster, com o Marquez Valdes-Scantling, com o Mecole Hardman, que comparativos entre eles, eu diria que o melhor chegando na NFL desses jogadores era o Juju Smith-Schuster. O Mecole Hardman foi escolhido muito acima do que ele deveria ter sido escolhido pelo Kansas City Chiefs, pela situação que o Tyreek Hill na época estava passando, com problemas extra-campo. Aí pesquisem, vocês vão entender porquê, não é nada legal o que aconteceu com ele, o que ele fez acontecer, enfim, não quero entrar nesse mérito, mas foi assim um seguro que a equipe dos Chiefs teve na época, pegando o Mecole Hardman, que tem uma bagagem muito menor do que o Sky Moore tem vindo do college. Ele que hoje está atrás de nomes como Devante Parker, que está chegando lá nos Patriots, a gente não sabe exatamente como é que ele vai trabalhar lá na equipe do Mac Jones, e atrás do seu colega de equipe, o Marquez Valdes-Scantling. Aí te pergunto, tu prefere apostar num wide receiver calouro, chegando agora na liga, chegando agora na NFL, com todo o gás, com toda a vontade, ou no MVS, que está chegando num time novo, ok, mas a gente sabe o que o MVS faz. É atacar o fundo de campo. Ele não tem grandes números que não sejam nesse quesito. Então eu, inclusive, sou um cara que levantou muito a bola do Marquez Valdes-Scantling, mas que eu tô
pensando um pouco melhor, e eu acho que todo mundo tem que fazer esse pensamento do Sky Moore. Ele pode sim ser o wide receiver número 1. Acredito que mais certo seja o Juju Smith-Schuster. Trabalhando bem, o Juju é um jogador bom. Se perder um pouco no caminho, de repente subiu a cabeça. Mas o Sky Moore chega pronto para querer mostrar serviço. Então ele é um cara que a gente não pode ficar dormindo em cima aí do Sky Moore lá do Kansas City Chiefs. Agora passando para Las Vegas Raiders. Quem que é um jogador que atualmente acredito que seja subestimado nesse time do Las Vegas Raiders pro Fantasy Football? É o wide receiver Hunter Renfrow. Exatamente, ele que atualmente é o wide receiver número 38, segundo o ranking lá do Fantasy Pros. Só que é um cara que, assim, ele, por mais que, ok, chegou o Davante Adams, tudo bem, é o cara que vai ser o wide receiver 1 do elenco, é o amigo do Derek Carr, entre aspas. Sim, tudo bem, mas ainda assim a gente tem o Hunter Renfrow, que é o cara mais confiável da liga, é o wide receiver mais confiado da NFL, e eu posso provar isso aí. Ele no ano passado, ele teve 128 targets, tá? E ele foi o segundo com maior porcentagem de catch rate da NFL inteira, com 80,5%. Ele teve mais de 100 recepções nessas 128 targets. Ele só está atrás do Rondale Moore do Arizona Cardinals. Mas tem um detalhe. O Rondale Moore teve metade dos targets do Hunter Renfrow. Então, só para ter uma noção por que ele foi o melhor, o cara mais confiável do Fantasy, não, né? Da NFL, recebendo bolas. Hunter Renfrow, esse cara não vai ser sucateado, não vai ser jogado de escanteio porque chegou o Davante Adams por lá. Ele vai ser muito utilizado e muito bem utilizado. Acredito, inclusive, que ele vai ser muito utilizado na red zone adversária. Porque ele essa questão do catch rate dele é tão boa. Ele tem um excelente trabalho de rotas, era assim desde Clemson. E eu não sei porque ele é o wide receiver 38 só porque o Davante Adams chegou lá. Eu acho que é pouco. É pouco, assim, ele foi o 11º na temporada passada, se eu não estou enganado. E tá atrás de nomes como Adam Thielen, que vem caindo. Ainda acho o Adam Thielen um bom nome. Mas ele tá, por exemplo, atrás do Gabriel Davis, que teve aquele jogo fenomenal, ok, tem um futuro fenomenal. Mas ele não é um cara confiável como o Hunter Renfrow. Então se tu bota na balança esses dois jogadores, eu prefiro ainda querer acreditar que o Hunter Renfrow vai ter uma boa temporada. E a gente, com a questão da Davante Adams, tem que raciocinar um pouco melhor a situação do Hunter Renfrow. É difícil, mas eu acho que está sendo colocada uma situação muito caótica para um jogador que faz o que o ataque quiser. Ele assim, eu vou parar de falar dele porque a gente ainda tem mais um time para falar aqui, e é outro wide receiver. Passando para os Chargers, quem que é o jogador mais subestimado desse time dos Chargers, desse ataque dos Chargers do Fantasy Football? Esse pra mim foi o pior nome da AFC para chegar nele, e eu vou ter que explicar muito bem por que eu cheguei nele. É o wide receiver Keenan Allen, que atualmente é o wide receiver número 11. Mas assim, porque ele pra mim é um dos caras mais subestimados da NFL, falando em NFL. Ele tá atrás no Fantasy do Mike Evans e do A.J. Brown, que eu não vejo nenhum problema ele tá atrás do A.J. Brown, mas atrás do Mike Evans, aí me perdoem, mas eu sou muito mais o Keenan Allen. É um cara muito confiável, se eu falei que o Hunter Renfrow é um cara confiável, ele também é muito confiável. Pra ter uma ideia, no ano passado ele era o wide receiver número 9, acabou em 10º maior pontuador. 2020 ele saía na 23ª posição de wide receiver, terminou na 14ª. 2019 ele saía na 11ª, terminou em 6º. Antes disso, em 2018, ele era o 6º a sair da borda, porque ele teve um ano de 2017 fenomenal. Acabou terminando em 12º, mas ainda como wide receiver número 1. E em 2017 foi o ano que ele estourou, que ele teve ali. Ele foi o wide receiver número 12 a ser escolhido, ele tinha um ADP de wide receiver número 12 e terminou na 3ª posição. É um cara que para PPR não se discute, mas aqui eu quero levantar mais a bola pro half PPR. Mas ele sempre tá ali, ele sempre tá no bolo, ele não tem aquele ano que não vai... ele pode até não ter ido muito bem no ano passado, mas ele melhorou, acabou em 10º. O ano dele, o pior ano dele aqui foi o ano 2020, que ele terminou em 14º, terminou fora da posição de wide receiver número 1, não terminou entre os 12, mas os outros anos ele sempre terminou entre os 12, inclusive em 3º e em 6º. Pra mim é um cara muito subestimado, tanto no Fantasy como na NFL. É um cara que, se você vai sair de um draft sem lá os seus wide receivers de topo,
você pode pegar um Keenan Allen na terceira rodada, ou sair com 2 wide receivers muito bons, pegando um grande running back e pegando 2 bons wide receivers na sequência. Eu não consigo entender o que a galera tem contra. E, claro, ele cresceu de repente um pouco mais na confiança agora com o Justin Herbert, que é um super astro aí, e vai ser um super astro na NFL. Cresceu bastante, tem que aceitar isso. Mas eu ainda acho que ele como wide receiver 11, pelo menos aí no top 8, top 7, né? Ali a linha é mais tênue, mas ele poderia estar muito mais acima disso, porque a capacidade dele, a possibilidade é grande. E os outros jogadores fica difícil de considerar subestimado, né? O Mike Williams está sendo draftado ali na metade do caminho, está sendo ranqueado na metade do caminho, Austin Eckler está lá em cima, Justin Herbert está lá em cima, Gerald Everett não vejo um cara como ser subestimado, porque ele não me provou nada ainda. Então pra mim o cara realmente subestimado desse time aí dos Los Angeles Chargers é o Keenan Allen. Agora eu quero saber, ouvindo todos esses nomes subestimados, você que tá aí do outro lado ouvindo, acha que esses caras realmente são subestimados? Acha que eu me passei em algum nome aqui? Ou não concorda? Cara, me manda lá no direct, me manda pelos comentários. Esse conteúdo, falando nisso, será exclusivo áudio e vídeo. Pode ser que eu faça um post meio genérico com esses nomes destacados, mas não vou explicar por que eu acho eles subestimados, tá? Eu só vou trazer aqui em áudio, então com toda a American Conference aqui, com toda a American Football Conference. Lá os vídeos eu vou dividir por cada uma das divisões, então se você puder ir lá ver este rosto bonito aqui lá no YouTube, deixar teu comentário lá. Lá também é um lugar que pode se comentar. Em cada divisão eu vou deixar lá, eu vou pedir o comentário da galera. Então, se você quiser deixar teu comentário lá no vídeo do YouTube, eu ia ficar bem contente, bem orgulhoso aí desse seu comentário, certinho? Esse podcast está um pouquinho mais curto, né? Um pouquinho mais curto que o normal, essa tendência. Eu pensei em fazer um mock draft nessa semana, mas aí me veio essa situação dos jogadores subestimados, que eu acho bem legal. Tem a questão dos superestimados também, e esse eu acho que eu vou passar. Porque esse é muito de gosto, é muito, sabe? Eu acho que não tem tanto dado pra te superestimar um jogador. Se tu for a fundo até tem, sabe? Mas a chance de erro é muito maior do que dos subestimados. Então eu preferi trazer os subestimados, que eu acho que é bem bacana, é bem legal da gente ter esse off-season aqui de fantasy com um pouquinho aí de opinião também sobre os jogadores, que é uma coisa que eu gosto de dar bastante essa opinião. Terminando agora nosso podcast, consegui terminar o podcast antes da live do JJ Zacharyson lá com o pessoal do Brasil Fantasy Football, que é agora às 20 horas, hoje é dia 1º/6. Se você está ouvindo esse áudio desse podcast, já passou a live, não viu a live, antes de ver eu já posso dizer, vai lá e assiste sob demanda, porque vai ser bacana pra caramba mesmo. Então, mandar um abraço pro pessoal do Brasil Fantasy Football, mais uma vez trazendo gente aí de peso, gente boa pra caramba, os caras tops lá da nossa América. Então, cara, só tenho, eu sou muito grato de ter ao lado na nossa, entre aspas, indústria brasileira de fantasy, que ainda não é indústria porque não gera renda pra galera, mas caras aí muito bons mesmo, e a gente incomoda inclusive os caras do lado da América. Então logo deve ter o Scott Fishbowl também. Ainda não recebi o meu convite pro Scott Fishbowl, tem 59% dos times completos. A galera já recebeu, muito brasileiro vai jogar nessa temporada, eu ainda não recebi, ainda tô com... não vou falar palavrão aqui, mas a gente não sabe, é convite, então consegui chegar nos playoffs na temporada passada, gostaria muito de participar nessa temporada, mas depende do Scott Fish, e agora é esperar, torcer para que eu possa fazer parte aí da Brazilian Storm mais um ano e ficar incomodando lá os nossos parceiros da América do Norte. Certinho? Então agora, terminando aqui o podcast, vou ligar lá no YouTube do BRFF e vou dar uma participada lá com o pessoal, que vai ser bem bacana essa live aí. Vamos curtir pra caramba. Certinho? Na semana que vem então a gente tem os subestimados da NFC, de todos os times. Você tá curioso aí pra saber quem que é o cara dos Eagles?
E se eu te falar que pode ser o dia... Não, esquece. Semana que vem a gente fala NFC. Feito! Um abraço, fiquem bem, até semana que vem. Um abraço. Um abraço de novo. Um abraço. Terceiro abraço. Quarto, quinto. Valeu!